Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski, esse é um canal de pintura e hoje a gente vai passear por Boston, uma cidade nos Estados Unidos que tem um lindo museu por lá. Eu passei no ano passado, gravei umas imagens nesse museu que eu quero mostrar para você passear comigo. É uma pintura linda do Monet que quando eu vi, eu pensei eu vou gravar. Mas antes da gente ir lá para Boston e ver esse quadro muito legal, eu queria dar uma palavrinha com você que já é meu seguidor há muito tempo, você que é meu aluno, porque eu sumi, né? Tomei um chá de sumiço aí, é mais de um ano que eu não posto nada, não entro nas minhas redes sociais. E no começo, faz uns 20 dias, no começo desse mês, eu recebi um e-mail muito especial do Mário. Queria mandar um abraço para você, Mário, que ele me mandou num e-mail que ninguém tem, nem meus familiares têm. Ele encontrou esse e-mail pessoal e escreveu, né? E ele falou, foi tão bonito, eu fiquei tão emocionada com o e-mail, que ele disse que entrou em contato com outras pessoas, com ex-alunas minhas, e que as pessoas estão preocupadas porque não tem informações, porque eu sumi. E ele escreveu assim: sua presença enche-nos de luz e inspira a gente a continuar pintando, vivendo, seguindo e lutando. Se estiver num momento difícil da vida, saiba que mesmo sem conhecê-la pessoalmente, muita gente guarda um carinho imenso por você, torce por você e deseja sua alegria e bem-estar. E sempre é isso que você nos passa através dos seus vídeos. Eu fiquei tão emocionada quando eu recebi esse e-mail, chorei tanto, confesso, porque eu já queria voltar a gravar, mas eu não conseguia. De fato, estava passando, né, um momento difícil na vida, mas eu não tinha muita consciência do porquê que eu não conseguia fazer login e voltar a postar. O ano passado eu sofri um assalto à mão armada, onde foram roubados meu celular. Não foi um assalto rápido, foi demorado, pegaram minhas senhas, etc. Eu acabei respondendo para o Mário, dando uma satisfação, né, do porquê que eu sumi, dizendo que tá tudo bem e contando sobre esse evento. E expliquei, né, falei para ele assim, a partir do momento que isso aconteceu, porque invadiram todas as minhas contas, foi uma coisa que depois eu recuperei, mas isso demorou dias, né? E eu pedi para uma funcionária recuperar as coisas do ateliê e eu fui cuidar das coisas de banco, pessoais, daí teve aquelas coisas, né? Polícia, julgamento, etc., que foi tudo online. Mas eu acho que foi um estresse tão grande. E na época eu estava online, né? Depois do assalto, teve consequências que eu estava online e vi as pessoas me mudando, os bandidos, né? Mudando a senha online, entrando em conta bancária. Mas assim, eu acho que dava uma descarga de adrenalina assim no meu corpo, acho que um estresse tão grande. Eu acho que toda essa situação me levou no meu limite, que depois eu tive um bloqueio com tudo que é online. Tudo que é online é como se tivesse um bloqueio para mim. No meu celular, hoje não tem e-mail logado, mesmo porque foi através de e-mail que conseguiram invadir muita coisa. Então, eu acabei ficando traumatizada, não tem e-mail, não tem cartão de crédito, não peço em iFood, as coisas eu comecei a resolver muito no presencial. E daí esse bloqueio, esse medo, toda hora que eu queria fazer um login, me dava essa tremedeira, sabe? Essa adrenalina.
não de gravar vídeo, como eu tô fazendo agora falando com você, me sinto calma, mas na hora de fazer o login, é uma coisa tão irracional que eu não sei nem explicar. Só quem já teve fobia, já teve ansiedade, consegue entender. É uma coisa que, sim, que te paralisa, não tem explicação racional. Eu, quando penso sobre isso, eu falo, nossa, mas Thaís, é só sentar no computador, fazer o login. Mas eu nunca mais fiz login, nem no meu YouTube, e nem no meu Instagram, e nem Facebook, em lugar nenhum. Na época eu pedi para uma pessoa que trabalhava comigo recuperar, né, na hora que aconteceu, e pedi para ela ir atendendo os alunos, e assim os meses foram passando, eu ligava para ela, perguntava, os alunos estão bem? Ah, tá tudo bem, tem uma dúvida, tal, mas eu mesma, pessoalmente, não entrei, e isso já faz mais de um ano. Daí eu respondi isso para o Mário, né, e no e-mail, e ele me respondeu de novo uma parte tão bonita que eu queria ler para vocês, que às vezes e eu nunca tinha pensado nessa analogia, sabe? Ele falou assim, já ouvi que a vida é como uma tela em branco, mas na verdade, ouvindo sua história e pensando também na minha, ela tá mais para uma tela que tem algumas partes pintadas, né? Que olhamos e não gostamos, partes que nos fazem mal. Espero que, assim como a tela, possamos dar uma segunda demão, uma terceira demão nessas partes da vida para corrigir o que precisa. Eu achei tão lindo isso. E realmente, né, a vida de todo mundo, a gente tem como uma pintura que às vezes a gente pinta e não gosta, e fala, vou dar uma segunda demão, vou dar uma terceira, até isso consertar. E na realidade, essa analogia que ele fez, né, da gente poder dar uma segunda demão, de dar uma terceira demão, no fundo é aquela coisa da vida, das coisas que a gente não gosta, os fatos da vida que a gente não gosta, a gente fazer do limão a limonada, né? Ter a capacidade de transformar as coisas ruins e seguir adiante, ir para frente. E eu fiquei muito emocionada com esse e-mail e com muita vontade de voltar. Mas assim mesmo, eu senti aquela taquicardia, não de gravar, porque assim, gravar, muitas vezes eu viajei e gravava as pinturas, gravava as coisas, eu só não editava e não fazia o login. O meu problema é o login, não é gravar vídeo. A maioria das pessoas tem problema em gravar vídeo, mas eu não sei, eu acho que o estresse me levou num ponto que não sei explicar qual o meu problema com colocar um e-mail, uma senha e apertar lá o botão. Se você tá assistindo é porque eu consegui superar, fazer o login e postar. Se você tá assistindo, mas nesse momento eu ainda não entrei para ver as mensagens. Eu sei que tem muita mensagem acumulada, tanto de seguidores com muito carinho comigo, preocupados. Queria agradecer muito. Na realidade, quando eu recebi esse e-mail e muitas das mensagens, eu não tinha a menor ideia que tantas pessoas gostassem de mim, tivessem carinho por mim e estivessem preocupadas comigo. Gente, me desculpa o sumiço, me desculpa. Eu me sinto envergonhada também de eu não ter enfrentado, sabe? Ter sumido, não ter pensado que do outro lado da câmera, né, tem pessoas de verdade, tem um coração de verdade. Uma frase, assim, que o Mário falou para mim, né, e eu me emocionei muito. Ele falou assim, ó, talvez você, por ministrar o curso à distância,
não consiga ter dimensão do impacto que causa na vida das pessoas, mas saiba que é real, pode ser diferente do presencial, mas é real. E eu fiquei tão emocionada porque eu gosto tanto de vocês e sempre que eu assim gravava nesse último ano, mais de um ano, né, que eu parei de postar, várias vezes eu tirei foto em museu de pintura, coisas, e pensava com carinho em fazer, mas não postava porque também eu não tinha a dimensão do carinho e do afeto. E fiquei 20 dias pensando, mas hoje eu gravei porque aconteceu uma segunda coisa que também me emocionou muito. Eu recebi um telefonema hoje do zelador lá do prédio do ateliê. Ele me ligou, eu estava na rua e falou assim para mim, Thaís, eu achei estranho, né, que ele me mandou uma mensagem, porque ele sempre me manda mensagem por WhatsApp, a gente não fala no telefone. Mas daí ele falou, Thaís, eu preciso conversar com você, posso te ligar? E eu tava numa reunião, falei, e agora não, daqui mais ou menos uma hora e meia saia da reunião, daí a gente pode se falar, mas eu achei estranho, sabe? Por que o zelador queria conversar comigo? Daí, quando ele me ligou, ele falou assim, Thaís, queria conversar com você, saber se você tá bem, aconteceu alguma coisa. Eu falei, não aconteceu nada, tô bem. Daí ele disse, é porque teve uma moça aqui, ela é uma familiar de uma aluna sua, e então uma familiar de uma aluna minha, da Patrícia. Patrícia, quero te mandar um beijo super especial, muito, muito obrigada por todo o amor e afeto. Daí ele me contou que a Patrícia mora no interior, não mora em São Paulo, e pediu para uma familiar dela passar na portaria do meu ateliê para perguntar se eu estava bem, porque eu tinha sumido há mais de um ano das redes sociais. E o zelador falou, olha, Thaís, eu não quis dar informação por segurança, mas também quando ela perguntou, fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa com você, queria te ligar, saber se você tá bem. E peguei o celular dela, o telefone, e conversou longamente comigo sobre o carinho, né, das pessoas que não me conhecem pessoalmente, só me conhecem pela internet, mas tinha o endereço, às vezes o endereço, quando eu mandava e-mail, mandava coisas, tem também na internet o endereço do ateliê, foi até lá. E eu fiquei muito emocionada. Então, assim, um beijo para você, Patrícia, para você, Luana. E eu acabei de desligar, agora é noite, né? Eu desliguei o telefone com o zelador e pensei, eu queria gravar um vídeo de dia, a luz solar é melhor, tal, mas pensei, não, vai ser agora, vai ser hoje, vou fazer agora, então resolvi, e aqui tô eu. Eu nem respondi para a Patrícia ainda, porque como é noite, ela deixou o celular dela na portaria e eu ainda não escrevi, mas vou escrever amanhã. Mas eu quero te deixar um beijo muito especial, Patrícia, muito obrigada, Mário, muito obrigada, Graça de Portugal, que também escreveu no particular, preocupada comigo, e eu não tinha ideia de todo o carinho, de todo o amor que a gente gera no online, né? A hora que eu fiquei, não sei se eu posso usar a palavra traumatizada, sei lá, bloqueada, paralisada, não sei, nessa coisa de fazer login me dava um ataque cardíaco, me dava sintomas físicos, sabe? Tremedeira, taquicardia, as mesmas coisas que eu senti quando teve as invasões, sabe? Então, é como se eu quisesse tirar férias, mas daí essas férias foram se estendendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 14 meses. E chegou a hora de virar essa página
e queria agradecer muito por todo o amor, que sem o amor de vocês, sem, sabe, esse meio do Mário é lá de Pernambuco, a Patrícia nem é de São Paulo, uma familiar dela de São Paulo que se deu ao trabalho, eu fico até com vergonha do trabalho que eu dei para vocês, se deu ao trabalho de pessoalmente, tirar um dia e pessoalmente lá no ateliê, tocar a campainha, falar com a portaria. A portaria, a gente vive num lugar tão inseguro que a portaria, né, tem aqueles protocolos de segurança, não quis dar muita informação sobre mim, quis só pegar a informação, me ligar e me passar. E é ruim isso, né? Assim, a gente vive desconfiado, né? E é triste, e olha quanto amor a gente deixa de receber, quanto carinho, amizade, relacionamento, por causa, né, de insegurança ou delinquência e tal. Então, sem esse carinho de vocês, essa insistência em me achar e saber se eu tô bem, eu não sei se eu conseguiria superar e voltar. Eu só consigo voltar e virar essa página e falar, não, eu vou virar essa página e não deixar isso me paralisar mais, graças ao afeto de vocês. Então, muito, muito obrigada. E agora a gente vai passear lá em Boston, virar essa página e ver um quadro do Monet muito lindo, que mais de um ano atrás pensei em vocês. Ele foi pintado, anotei aqui, ó, 1876. É a esposa dele, a esposa do Monet, num kimono de japonês. Então, o quadro se chama Madame Monet em traje japonês. E vem passear comigo que a gente vai ver o quadro. Essa é a sala do Monet no Museu de Boston. E a hora que a gente entra, tá lá, ó, aquele quadro, o mais lindo, na minha opinião. Os outros são também, né? Mas, nossa, como ele me impressionou. E é esse kimono todo bordado, que ao ser pintado, né, em tinta, a gente vê como se tivesse o bordado ali mesmo. Olha os detalhes. E esse dourado que a gente vê de longe, né, uma tinta dourada, você vê que é uma tinta amarela mesmo. Esse amarelo claro, ele é até misturado com branco. E a sombra, olha o detalhe da sombra do tecido em vermelho. E cada pincelada que simula um bordado, né, feito no tecido. Olha o dourado, dá uma olhada. Então tem amarelo claro aqui, tem terra de siena natural, tem avermelhado. Olha que bonito. E esse azul? Nossa, como eu fico encantada. Olha quanto azul tem aqui, desde o mais escuro até o mais claro. E a pincelada, ela vai dando esses pinguinhos de amarelo, né? Como se fosse a linha mesmo que borda o tecido. Não é lindo? E o tapete embaixo, olha, a pincelada também, toda numa direção só. Tá vendo? Que bonito, é tão bonito, é tão legal a gente ver como grandes artistas pintavam, assim no detalhe, que quando a gente está pintando as nossas pinturas, isso afeta muito o nosso olhar, né? A gente, é como se ficasse no nosso subconsciente, a gente vai pintando as nossas pinturas e vai lembrando, né? Ah, e um tapete dá para resolver de tal jeito, uma pincelada sempre na mesma direção. E olha aqui, e conforme vai subindo, ó, o kimono, né? O tecido, a gente vai vendo ali o braço e parece uma pessoa saindo do tecido, né? Saindo da roupa. Não é muito legal, muito incrível esse desenho, essa pintura? E vai subindo, ó, na manga,
tá ruim, né? Que tem esse reflexo da luz quando eu subo a câmera, mas dá para ver toda a pintura que são essa folhagem, né? Olha só, aqui dá para ver melhor. Ela também bordada e acho lindo esses leques no fundo. E olha ele inteiro, olha. A composição inteira, é tão bonitos leques, né? A cor de fundo, o tapete, esse vermelho que sobressai. E olha a escala dele, olha como ele é grande comparado com o meu tamanho. E hoje eu fico por aqui. Deixo um grande beijo para vocês. Muito obrigada por todo o carinho. Eu recebi várias mensagens, né, através de outras pessoas, e eu sei que assim que eu logar, vai ter muitas outras mensagens afetuosas, carinhosas. Muito, muito obrigada. E a gente se fala em breve, tomara. E agradeço muito esse amor que vindo de vocês me deixou apta e capaz de pegar a minha paleta na minha vida e dar uma segunda demão, uma terceira demão, se necessário, nessa minha tela da minha vida e ir para frente, sabe? Seguir em frente, igual uma pintura, a gente repinta, lixa se for necessário, repinta tudo, faz as coisas como a gente quer e segue em frente. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Até mais.